Olá a todos do Telegram, obrigada por estarem aqui e vamos falar, olá aqui também no Instagram, obrigada pela vossa presença aqui. Vamos hoje falar neste terceiro vídeo desta sequência de 4 sobre o terceiro passo para criarmos o nosso estilo alimentar, que é um estilo e não uma dieta, que vai fazer com que haja mudança na nossa vida, não de forma temporária, mas sim de forma permanente. Eu criei este método dos 4 passos já há 5 anos e ao longo de todo este tempo tenho vindo a falar e a desenvolver e a realmente fazer com que muitas pessoas, a ensinar a muitas pessoas que o experimentem, e a realidade é que temos tido resultados fantásticos. Tenho tido clientes que já deixaram para trás toda a medicação relacionada com a hipertensão, com o colesterol, que já deixaram a insulina, que já deixaram toda a medicação relacionada com a fibromialgia, com doenças autoimunes, que regularam o colesterol, que engravidaram. Tenho vários casos de mamães que não conseguiam engravidar, faziam tratamentos inclusive, e que depois pararam esses tratamentos para fazer então esta mudança alimentar, e sem retomarem os tratamentos voltaram a engravidaram. Tenho também, por exemplo, casos de túnel, de síndrome do túnel cárpico, é assim que se diz, aquelas pessoas que ficam com o túnel aqui entupido ou preso e que depois têm imensas dores e que reverteram a inflamação de forma considerável. Claro que não vai limpar, depois é necessário o procedimento, mas que houve melhoras fantásticas, que deixaram os anti-inflamatórios, que deixaram de dormir de palas, porque dormiam com palas para poderem suportar a dor, etc. Então, esta mudança faz sentido e é possível fazermos uma mudança ao estilo de cada um, que é o que eu mais defendo. Para quê? Cada um, criando o seu estilo, consegue depois manter isso por muito mais tempo. É diferente tu escolheres os teus alimentos que vais consumir no teu dia-a-dia do que eu dar-te uma lista e tu veres-te restringido àqueles alimentos. Então, eu criei estes 4 passos. O primeiro é a informação. O segundo, limpezas, que foi o de ontem. E se ontem estiveste aqui connosco e já fizeste limpezas, já tens na tua cozinha espaço para que possas agora começar a preencher com só aqueles alimentos que só te fazem bem. Então, hoje vamos ver como é que vamos construir a nossa lista. E eu falo de lista de alimentos e não lista de compras. Porquê? Porque a lista de compras é aquela que nós vamos levar com as faltas daquilo que nós temos em casa. Então, acabou a manteiga e eu ponho na lista de compras manteiga. Mas, na nossa lista, nós vamos ter lá todas as gorduras, e ao vermos as gorduras nós vamos olhar para, quando precisamos de gorduras para utilizar, vamos para aquela lista e então aí, a partir daí, é que vamos fazer a nossa lista de compras. De tudo aquilo que eu tenho falta, o que é que está a faltar e que está na lista de alimentos para que eu possa então compor a minha casa, a minha cozinha, o meu frigorífico, a minha despensa, o meu espaço com alimentos que só me fazem bem. Para isso, nós fazemos a lista de alimentos e fazemos essa lista em 4 passos diferentes. Podes até pegar numa folha e, ao pegares nessa folha, divide-a em 4. Podes, se quiseres, fazer assim, ou se quiseres, pegas no teu telemóvel e fazes a lista lá. É uma lista que está dividida em 4 colunas. Na primeira coluna
Tendo em conta o que nós aprendemos na parte da informação, que existem os 3 macronutrientes e que esses 3 macronutrientes contêm todos os micronutrientes que também precisamos, nós vamos na primeira coluna pôr aquele nutriente que é o mais fundamental para nós, o mais completo e aquele que, mesmo que nós baseemos a nossa alimentação só nele, já está completa, que é a proteína de origem animal. Então, escreve lá, na tua lista de alimentos, proteína de origem animal. E agora vais começar a escrever quais são os alimentos de origem animal que tu mais gostas. Eu vou-te dar um exemplo, depois revês este vídeo, fazes pausa e fazes essa lista. Terminas, colocas novamente o play para fazeres a segunda parte da lista e etc. até completar tudo. Vamos ver qual é a primeira. Eu pessoalmente gosto muito de carne de vaca, então eu vou pensar que uma fonte de proteína animal que eu vou colocar na minha lista de alimentos é a carne de vaca. Só que, em vez de eu colocar só carne de vaca, eu vou pôr todos os cortes que eu mais gosto. Eu gosto de picanha. Adoro a picanha. Então, coloco lá picanha. Adoro a carne da pá, que tem um bocadinho de osso para fazer no forno, assada. Fica espetacular. Então, vou pôr lá carne de pá. Há também carne, por exemplo, adoro dobrada. Vou colocar dobrada. O fígado, eu faço questão de comer fígado de bovino 2 vezes por mês, que é o meu suplemento natural. Então, vou lá, da carne de vaca, colocar fígado. Também gosto muito de carne moída para fazer hambúrgueres, para fazer mesmo bolonhesa, para fazer uma lasanha, para fazer N receitas, almôndegas, etc. Então, vou também colocar lá carne moída. Gosto imenso das costeletas. As costeletas de vaca grelhadas ou fritas são saborosas, caem-me sempre muito bem e então vou também lá pôr costeleta de vaca, costeleta de novilho. E assim vou fazer com todos os cortes de carne de vaca que eu gosto. Gosto do lombo. Gosto da mão de vaca. Tudo listado. Acabei a lista de todas as partes que eu gosto da carne de vaca. Vou passar para o outro animal. Por exemplo, para o porco, para o coelho, para o frango, para o peru. Depois de colocar todas as carnes de origem animal que eu consumo, ou de terrestres e aves, vou fazer o mesmo para os peixes. Eu adoro bacalhau, então vou pôr lá bacalhau. Bacalhau desfiado, caras de bacalhau, bacalhau em postas para fazer no forno, bacalhau dos mais pequeninos para grelhar na brasa, bem regadinho com azeite e alho. Também coloco lá. E vou colocando todos os tipos de formas que eu gosto. Gosto imenso gosto de cavalas. Há uma receita que eu gosto muito de fazer em casa, que é cavalas tipo conserva, que compramos 2, 3 quilos, fazemos aquilo e fica no frigorífico. Aguenta muito bem 2, 3 meses. Nunca chega a tanto porque nós gostamos e vamos comendo. Então, vou comprar para isso. Adoro ela grelhada, cozida para depois fazer em lascas, para fazer uma salada. Gosto de dourada, gosto de salmão, gosto de atum. Então, vou listar tudo isso. Depois de listar todos os peixes que eu gosto, vou listar todos os moluscos e mariscos. O polvo, a pota, as lulas, os chocos, o camarão, as amêijoas, as lapas, o mexilhão, tudo aquilo que eu gosto de mariscos e moluscos vou também listar. E depois, agora vai fazer isso, e se estás a ver a gravação, faz a pausa e faz isso. Eu espero.
Já podes pôr o play e vamos passar para a segunda parte. Mas antes disso, olha para toda a lista de alimentos que tu já tens aí, que podes escolher para as tuas refeições. Achas, porventura, que vais-te cansar? Tu consegues ter aí uma lista tão grande de alimentos que para percorreres isso tudo, se calhar és capaz de demorar 2 semanas, 3 semanas ou mesmo um mês comendo um item por dia. Portanto, não há o ficar cansado desse tipo de alimentos. Segunda parte da lista, isto é da proteína. Depois vamos para as gorduras, para os lípidos, que é o segundo macronutriente. Então, na segunda coluna, vê os macronutrientes, lípidos, gorduras. E então vais pôr aquelas gorduras boas. Aí eu até dito e tu escreves. Se for necessário, pausa e volta atrás para escreveres tudo. Vais colocar as gorduras de origem animal, a banha de porco, o sebo, a manteiga, e as de origem vegetal, que são as mais indicadas. Tem o azeite, tem o óleo de coco e o óleo de palma, mas o óleo de palma verdadeiro, não o de palmiste, é o de palma, que é aquele mais denso e que é aquele que vem mesmo das bolinhas da palma, que são espremidas e retirado, como nós fazemos com as azeitonas para extrair o azeite. Tá bom? E chega. Com isso já consegues fazer N pratos saborosos. Vamos para a terceira coluna. Para a terceira coluna vamos pôr tudo o que tem a ver com fontes de hidratos de carbono. O que apetece? Já vimos no primeiro dia que hidratos de carbono não são essenciais. Então, este macronutriente, se te apetecer, começa a listar. Lista 5 folhas que tu gostas, por exemplo, couve, rúcula, alface, mostarda, agrião, espinafre, selgas, já disse mais de 5, mas lista as 5 que tu mais gostas. Podes listar 5 frutos que tu gostes, e fruto é aquilo que vem depois da flor, a semente, depois da flor que dá o fruto. Então temos o tomate, o pepino, a courgette, a abóbora, o pimento, a laranja, o tomate, já disse, a maçã. Lista 5 frutos. Depois podes listar também raízes, nabo, beterraba, cenoura, rabanetes, cebola, é um bulbo, não é bem raiz, é um bulbo, o alho. Lista tudo isso e vais ver que também ficas, e aqueles que tu mais gostas, com uma grande lista de variedades para poderes ir combinando com a proteína para construir o teu prato. Falta uma coluna. Vai pondo pausa entre colunas, que é para poderes ter tudo direitinho, está bem? A última coluna é pura e simplesmente os temperos. Então, o que é que podes pôr? Um bom sal, um sal integral, um sal marinho, um sal que até dá mais sabor ao prato. E depois desse sal, vais pôr as plantas aromáticas que gostas, louro, orégãos, manjericão, segurelha, tomilho, hortelã, etc. Escreve todas aquelas que mais gostas. Depois das ervas, das plantas aromáticas, tens as especiarias. Quais são aquelas especiarias que tu mais gostas? O cravinho, o caril, tudo aquilo que gostas. O açafrão, a noz moscada, canela. Coloca tudo na lista, porque é isso que vais utilizar para depois dar sabor aos teus pratos também. Importante também pôr aí o vinagre, por exemplo, vinagre de cidra, vinagre de vinho, aqueles vinagres mais puros, melhores, mesmo em casa, restos de vinho, podes aproveitar para fazer vinagre, está bem? Isto é a tua lista de alimentos e com base nisto podes depois construir as tuas refeições, mas isso já é para o pôr a mão na prática, que é o que vamos falar amanhã, está bem?
Então, a tarefa de hoje, que é o terceiro passo, o primeiro passo, informação, segundo passo, limpezas, terceiro passo, construir a lista de alimentos. Vai, constrói a tua lista de alimentos. Se depois quiseres, podes partilhar comigo, ou podes colocar no grupo do Telegram, ou mandar aqui numa mensagem direta, se estás a ver no Instagram, que é para, se tiveres alguma dúvida de algum alimento, que eu ajudo-te com isso, eu ou a minha equipa, está bem? Obrigada por teres estado aqui, foi muito importante para mim partilhar contigo toda esta caminhada, para que tu possas também ver na tua vida o quão diferente podes ficar, quão forte, quão saudável, quão cheio de energia podes ficar, fazendo estas alterações e alterações que te vão dar sabor à tua vida, para seres mais forte e viveres com mais intensidade cada momento da tua vida. Está bem? Obrigada. Encontramos-nos aqui amanhã para o quarto passo. Até lá, já sabes. Fica bem. Tranquilamente. Bela.